Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Vamos meditar no texto de Atos, capítulo 13, do versículo 44 em diante, onde houve uma manifestação poderosa de Deus em resposta à palavra pregada por Barnabé e por Paulo, e há um aprendizado aqui que nós vamos comentar na sequência. Diz-nos assim o texto: Paulo e Barnabé vão para os gentios. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam em alegria do Espírito Santo. Essa passagem nos mostra que os propósitos de Deus, eles vão se cumprir. Para ele não há impossíveis. E vai ser com ou sem a gente. Às vezes a primazia vem para nós e porque a gente não valoriza, outros ocupam a posição de honra que estava destinada a nós, como aconteceu aqui. E quem a recebe pela graça inclusiva de Deus fica muito alegre. Os gentios, ouvindo que foram inclusos no projeto de salvação de Deus, eles creram. E eles creram que haviam sido destinados para a vida eterna, e a palavra do Senhor por toda aquela região, a palavra de esperança, a palavra de perseverança na graça, fluía e multiplicavam-se aqueles que iam sendo salvos. Outra coisa também que a gente vê aqui é que o sucesso, a prosperidade do Evangelho, da pregação do Evangelho, da igreja, muitas vezes gera a revolta e a oposição de pessoas que têm a motivação errada. No caso aqui, os judeus instigaram as mulheres piedosas, as mulheres tementes a Deus e de alta posição, o que quebra aquele argumento de que a graça salvífica de Deus é só para os pobres. A graça salvífica de Deus é para todo aquele que receber a palavra da esperança, a palavra da perseverança na fé, na graça de Deus, que alcança a todos sem acepção de pessoas. Mas eles continuaram boicotando a obra, os judaizantes, de modo que, conforme a instrução de Jesus nos evangelhos, eles sacudiram o pó da sandália e partiram para outra cidade. O sacudir o pó da sandália implica que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles homens que estavam lutando e atrapalhando
a expansão do Evangelho. E o Evangelho cresceu apesar da pressão. E eles transbordaram de alegria. Os discípulos transbordaram de alegria e do Espírito Santo que estava sobre eles. E os contras, as pessoas que boicotavam a obra por questões de ego, por questões de inveja e outros frutos do mal, eles ficaram rangendo os dentes ao ver o justo prosperar. Nesses tempos difíceis, de grande oposição às coisas de Deus, de muitas pessoas se levantarem como instrumentos nas mãos dos inimigos para oprimir, acusar e se levantar contra tudo que se chama Deus, nós precisamos estar alegres como aqueles discípulos, como aqueles gentios inclusos na graça de Deus. Era uma mensagem tão poderosa e continua sendo que toda a cidade parou para ouvi-los, porque havia autoridade, havia edificação, havia poder na vida daqueles que eram vocacionados por Deus para levar o Evangelho até os confins da terra. Hoje, mais do que nunca, é fundamental nós termos esta consciência e atitude. E Deus nos compensará, como tem compensado, com toda a alegria que desejamos para nós mesmos, para todos. Fiquemos todos na paz. Invoca-me.